E se eu te dissesse que a história de amor pode, em alguns casos, se desenrolar em tragédias que desafiam a imaginação? Em 2018, um estudo da Universidade de São Paulo revelou que cerca de 45% das mortes violentas no Brasil envolvem casais, um dado alarmante que nos faz refletir sobre a complexidade das relações amorosas. O que poucos brasileiros sabem sobre esses casos horripilantes é que muitas histórias de casais que morreram juntos estão repletas de mistérios e eventos macabros que nos levam a questionar a natureza do amor e da violência. Você já parou para pensar como a paixão pode se transformar em um pesadelo? Vamos falar sobre a história de Davi e Letícia, um casal que, em 2020, foi encontrado sem vida em seu apartamento no Rio de Janeiro. Eles eram conhecidos por sua relação intensa e apaixonada, mas também por desavenças frequentes. O que começou como um amor fulminante terminou de forma trágica. Ambos foram encontrados mortos, com sinais de estrangulamento. A polícia investigou o caso como um possível homicídio seguido de suicídio, mas até hoje o mistério permanece sem solução. O que aconteceu naquela noite fatídica? Como um amor pode chegar a esse extremo? Enquanto isso, em São Paulo, temos a história de Marcos e Ana, um casal que se destacou pela alegria e espontaneidade. Em 2019, eles decidiram fazer uma viagem de fim de semana para o interior, mas a viagem se transformou em uma tragédia. Ambos foram encontrados mortos em um acidente de carro, em uma estrada que, segundo estudos do Departamento de Estradas de Rodagem, apresenta uma das maiores taxas de acidentes do estado. A fatalidade que levou à sua morte levantou debates sobre segurança nas estradas, mas também nos fez refletir sobre como a vida pode ser abruptamente interrompida. No entanto, não são apenas acidentes que marcam a história de casais. Um caso emblemático é o de José e Maria, que em 2017 foram encontrados mortos em uma casa em Minas Gerais. A tragédia se deu após uma discussão intensa que acabou se transformando em um ato de desespero. José, em um momento de fúria, tirou a vida de Maria e, em seguida, cometeu suicídio. Este caso é um exemplo extremo de como as emoções podem dominar a razão, levando a consequências irreversíveis. Você consegue imaginar a dor que levou a esse desfecho? Em um contexto mais amplo, um estudo realizado pela Fiocruz em 2021 revelou que a violência doméstica cresceu 7,5% durante a pandemia, mostrando que a pressão e o isolamento podem exacerbar conflitos dentro de casa. Isso nos leva a pensar sobre a saúde mental e a necessidade de apoio psicológico em momentos de crise. Mas como podemos prevenir que histórias como essa se repitam? Qual é o papel da sociedade em oferecer suporte a casais em dificuldades? Outro caso que não pode ser esquecido é o de Carla e Felipe, um casal que era a definição de amor perfeito. No entanto, em 2022, eles foram encontrados mortos em um quarto de hotel em Salvador. O que parecia ser uma fuga romântica se transformou em um mistério quando a autópsia revelou que ambos haviam ingerido substâncias letais. A polícia investiga se foi um pacto suicida, mas ninguém realmente sabe o que levou os dois a essa decisão trágica. O que pode levar duas pessoas a optar por esse caminho em vez de buscar ajuda? O que essas histórias nos ensinam sobre o amor e a fragilidade da vida? Elas nos mostram que por trás de cada relacionamento existe uma complexidade que muitas vezes não conseguimos entender. Nos próximos meses, veremos uma transformação na forma como a sociedade aborda a saúde mental e a prevenção da violência nas relações. Mas a pergunta que fica é: estamos prontos para enfrentar essa realidade e ajudar aqueles que precisam? Como você pretende adaptar sua visão sobre relacionamentos e buscar apoio quando necessário? Lembre-se, a vida é preciosa e, como diz o ditado, não há almoço grátis. O amor deve ser cultivado com cuidado e compreensão, pois a linha entre a paixão e a tragédia pode ser mais fina do que imaginamos. É angustiante pensar que, em meio a histórias de amor, a tragédia pode se esgueirar como uma sombra, esperando o momento certo para surgir. Um exemplo que exemplifica essa realidade é o de Fernando e Larissa, um casal que parecia viver um conto de fadas em sua pequena cidade no interior de São Paulo. Em 2021, eles foram encontrados sem vida em sua casa, e o que inicialmente parecia um infeliz acidente se transformou em um enigma perturbador.
A polícia revelou que o casal estava envolvido em um ciclo de abuso de substâncias e que uma overdose foi a causa da morte. A comunidade ficou em choque. Como duas pessoas tão cheias de vida puderam se perder dessa forma? Você consegue imaginar o desespero que levou Fernando e Larissa a essa escolha fatal? Ao olharmos para esses casos, é importante notar que eles não são exceções, mas sim reflexos de uma realidade que muitos preferem ignorar. A verdade é que a saúde mental em relacionamentos é um tema que ainda é cercado de tabus e preconceitos. Um estudo realizado pela USP em 2022 apontou que apenas 29% dos brasileiros se sentem confortáveis em buscar ajuda psicológica. Isso nos leva a ponderar: quanto sofrimento poderia ser evitado se a busca por apoio fosse mais comum e aceita? E se, ao invés de silenciar suas dores, as pessoas fossem encorajadas a falar sobre suas dificuldades? Em uma abordagem mais positiva, é vital considerar o papel que a prevenção pode ter na mudança dessas narrativas. O trabalho de organizações como o Instituto de Psicologia e Saúde Mental tem mostrado resultados promissores. Em 2020, uma campanha de conscientização sobre a violência nas relações trouxe à tona discussões sobre como a comunicação aberta pode salvar vidas. Ao invés de deixar que as emoções se acumulem, casais podem aprender a expressar suas frustrações e medos de maneira saudável. Você já pensou em como uma conversa honesta pode transformar um relacionamento? Além disso, a tecnologia tem se mostrado uma aliada poderosa nesse processo. Aplicativos de saúde mental têm ganhado popularidade, oferecendo recursos que ajudam casais a monitorar seu bem-estar emocional e a identificar sinais de alerta em suas relações. Enquanto isso, cada vez mais psicólogos e terapeutas têm se especializado em terapia de casal, buscando estratégias eficazes para lidar com conflitos e melhorar a comunicação. Mas, será que estamos prontos para abraçar essas ferramentas e utilizá-las da melhor forma? Voltando a histórias de casais que enfrentaram o abismo, um dos casos mais chocantes foi o de Lucas e Beatriz, que em 2019, em um ato de desespero, decidiram pôr fim à própria vida após uma série de desilusões amorosas e problemas financeiros. Eles foram encontrados juntos em um parque e a mensagem deixada em um bilhete de despedida deixou a comunidade perplexa: "Desculpem-nos por não conseguirmos mais lutar." Essa frase ecoa a dor de muitos que se sentem sem saída. Como podemos garantir que ninguém se sinta assim? Como podemos ser a rede de apoio que transforma desespero em esperança? Esses eventos trágicos nos dizem muito sobre a fragilidade da condição humana e da importância de cuidar uns dos outros. À medida que nos deparamos com essas realidades, devemos nos lembrar de que o amor, quando não tratado com atenção e cuidado, pode se transformar em uma força destrutiva. O que essas histórias nos ensinam é que devemos estar atentos não apenas à felicidade, mas também aos sinais de alerta que podem indicar que algo não está bem. Você já parou para refletir sobre como pequenas ações podem fazer a diferença na vida de alguém? Enquanto nos deparamos com esses desafios, é crucial que cada um de nós assuma a responsabilidade de ser uma parte da solução. Ao cultivar um ambiente de diálogo e compreensão, podemos mudar o rumo dessas narrativas trágicas e transformar o amor em algo que realmente vale a pena. Que tal começar hoje? A vida é um presente e devemos aproveitá-la da melhor maneira possível. Afinal, como diz o ditado popular, quem não arrisca, não petisca. Que possamos arriscar a amar, entender e apoiar uns aos outros, sem deixar que a tragédia se torne o desfecho das nossas histórias. A tragédia nos ensina que, muitas vezes, tudo pode mudar em um piscar de olhos. Uma história que simboliza essa realidade é a de Roberta e Tiago, um casal que, em 2021, parecia viver um amor ideal. Eles eram sempre vistos juntos, compartilhando momentos felizes nas redes sociais. Mas, por trás das câmeras, a pressão e a expectativa pesavam sobre eles. Em uma noite fatídica, após uma discussão intensa, ambos foram encontrados mortos em seu apartamento em Curitiba. A autópsia revelou que o que parecia um ato de amor desmedido se transformou em algo sombrio. Ambos tinham ingerido substâncias letais após uma briga. Você já parou para pensar como a pressão social pode afetar a dinâmica de um relacionamento?
Esse caso gerou uma onda de debates nas redes sociais sobre as consequências do ideal de amor romântico que muitas vezes é imposto pela sociedade. Em 2022, uma pesquisa da Universidade Federal do Paraná revelou que 65% dos jovens acreditam que relacionamentos devem ser perfeitos, o que gera uma pressão insustentável. Isso nos leva a questionar: até que ponto estamos dispostos a nos sacrificar por uma imagem que, muitas vezes, não reflete a realidade? O que acontece quando o amor idealizado se transforma em um fardo pesado demais para carregar? Outra história que não pode ser ignorada é a de Lucas e Clara, que em 2020 foram encontrados mortos em uma casa de campo em Goiás. O que parecia ser um retiro romântico rapidamente se tornou um pesadelo. A investigação revelou que o casal estava lutando contra problemas financeiros graves e a pressão para manter as aparências levou a uma tragédia. Eles deixaram uma carta explicando que não viam outra saída. Como podemos, como sociedade, ajudar aqueles que se sentem encurralados, sem saída e sem esperança? A saúde mental é uma questão que não pode ser subestimada. Um estudo do Instituto Nacional de Saúde Mental, publicado em 2021, mostrou que a taxa de suicídio entre casais em situações de crise financeira aumentou 12% nos últimos 5 anos. Isso é alarmante e nos faz refletir sobre o papel que todos nós desempenhamos na construção de um ambiente seguro e acolhedor. Você já pensou em como pequenas ações de empatia e compreensão podem impactar a vida de alguém que está passando por dificuldades? Mas não são apenas questões externas que levam a tragédias. Muitas vezes, a história de amor se torna um campo de batalha interno, como foi o caso de Fernanda e André. Em 2019, eles foram encontrados mortos em um hotel em Brasília após um longo histórico de conflitos e separações. A polícia descobriu que o casal havia tentado várias vezes buscar ajuda, mas sempre voltava a padrões de comportamento tóxicos. O que podemos aprender com isso? Quais são as barreiras que impedem as pessoas de procurarem ajuda quando mais precisam? Essas histórias não são apenas números ou estatísticas, elas são vidas que foram interrompidas, sonhos que nunca se realizaram. A sociedade precisa se unir para quebrar o ciclo de silêncio que muitas vezes envolve esses casos. Um estudo recente da Fiocruz apontou que 78% das pessoas acreditam que a abordagem da saúde mental em casais ainda é estigmatizada. Precisamos mudar essa narrativa e incentivar um diálogo aberto sobre o amor, a dor e a busca por ajuda. Como você pode contribuir para essa mudança? Quando olhamos para a tragédia e a dor, é importante lembrar que a esperança também existe. Organizações e grupos de apoio têm se esforçado para oferecer suporte a casais em crise. Um exemplo é o projeto Amor Sem Violência, que promove workshops e palestras sobre comunicação saudável em relacionamentos. Em 2020, esse projeto alcançou mais de 5.000 pessoas, ajudando a transformar a maneira como os casais se relacionam. Você já considerou participar de iniciativas como essa para aprender e ajudar outros? À medida que refletimos sobre essas histórias, devemos nos lembrar que a vida é frágil e preciosa. O amor é uma força poderosa, mas também pode ser destrutiva se não for tratada com cuidado e respeito. É hora de encarar a realidade de frente e buscar soluções que possam prevenir que tragédias como essas se repitam. Você está disposto a ser parte da mudança necessária para transformar essas narrativas de dor em histórias de superação e amor verdadeiro? Afinal, como diz o ditado, onde há vida, há esperança. Que possamos nos unir para cultivar relacionamentos saudáveis e solidários, construindo um futuro onde o amor não seja sinônimo de tragédia, mas sim de apoio e compreensão. Essas narrativas de tragédia nos levam a refletir sobre a importância de cultivar relações saudáveis e conscientes. Um caso que ilustra essa necessidade é o de Paula e Ricardo, encontrados sem vida em seu apartamento em Belo Horizonte em 2021. Eles eram admirados por amigos e familiares, sempre demonstrando um amor exemplar. No entanto, por trás das portas fechadas, enfrentavam uma tempestade emocional. A autópsia revelou que ambos haviam ingerido uma overdose de medicamentos controlados, e a investigação indicou que a pressão por manter uma imagem perfeita foi um fator determinante. Como podemos evitar que essa pressão social se transforme em um fardo insuportável? Você já se sentiu pressionado a demonstrar um amor idealizado, mesmo quando as coisas não estavam bem?
O estudo de 2022, realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais, apontou que cerca de 60% dos jovens acreditam que relacionamentos devem ser sempre felizes, ignorando os desafios naturais que todos enfrentam. Isso nos leva a questionar até que ponto essa expectativa irrealista pode levar casais a um estado de desespero. A pressão para manter a aparência de um relacionamento perfeito pode ser devastadora e devemos estar atentos a isso. É fundamental que aprendamos a desconstruir esses mitos e a aceitar que o amor verdadeiro envolve altos e baixos. Você já parou para pensar em como a vulnerabilidade pode fortalecer um relacionamento? Outro exemplo perturbador é o de Ana e Carlos, que em 2020 foram encontrados mortos em um hotel em Florianópolis. O casal estava em uma viagem que deveria ser relaxante, mas a pressão do trabalho e os conflitos não resolvidos acabaram pesando. A investigação revelou que, em um momento de desespero, ambos decidiram acabar com suas vidas. A mensagem deixada em um bilhete falava sobre a falta de esperança e a incapacidade de lidar com os problemas. Isso nos faz refletir: como podemos oferecer apoio a pessoas que se sentem assim? O que podemos fazer para garantir que ninguém se sinta sem saída? Essas situações revelam a necessidade urgente de abordar a saúde mental como parte fundamental das relações amorosas. Um estudo da Organização Mundial da Saúde, publicado em 2021, mostrou que a falta de apoio psicológico pode ser um fator determinante para crises em casais. Precisamos falar mais sobre isso e incentivar a busca por ajuda. Você já considerou a possibilidade de que, ao falar sobre suas dificuldades, pode inspirar alguém a fazer o mesmo? Além disso, a tecnologia pode ser uma aliada poderosa na promoção de relacionamentos saudáveis. Aplicativos que oferecem terapia online e grupos de apoio virtual têm se mostrado eficazes para aqueles que enfrentam dificuldades, permitindo que as pessoas busquem ajuda no conforto de suas casas. Em 2020, uma pesquisa do Instituto de Psicologia Digital mostrou que 75% dos usuários se sentiam mais à vontade para discutir suas emoções nesse ambiente. Você já pensou em como a tecnologia pode facilitar o acesso ao suporte que muitos precisam? A tragédia de casais como Luísa e André, que em 2019 foram encontrados mortos em uma casa em Pernambuco após uma briga, nos lembra que a comunicação é essencial. O casal estava preso em um ciclo de discussões e ressentimentos e a falta de diálogo levou a um desfecho trágico. Não podemos subestimar o poder de uma conversa aberta. Você já percebeu como um simples diálogo pode mudar o rumo de um relacionamento? À medida que refletimos sobre esses casos, é essencial que nos lembremos de que cada vida perdida representa uma história interrompida e uma lição que devemos aprender. A saúde mental deve ser uma prioridade nas discussões sobre relacionamentos. Um estudo da Fiocruz em 2022 revelou que 80% das pessoas acreditam que a educação emocional deve ser ensinada nas escolas, o que mostra que estamos começando a reconhecer a importância desse tema. Como podemos nos unir para garantir que essa mudança aconteça? Se queremos construir um futuro onde o amor não seja sinônimo de tragédia, precisamos agir. Projetos de conscientização como o Cuidar do Amor têm se espalhado pelo Brasil, promovendo workshops sobre comunicação e empatia em relacionamentos. Em 2021, mais de 15 mil pessoas participaram de suas iniciativas, aprendendo a lidar com conflitos de maneira saudável. Você já pensou em se envolver em projetos que visam a melhoria das relações interpessoais? Essas histórias trágicas são um chamado à ação. Devemos nos comprometer a criar um ambiente onde o amor possa florescer, longe da dor e do desespero. Como você pode contribuir para essa mudança em sua comunidade? Lembre-se de que todos nós temos um papel a desempenhar na construção de relacionamentos saudáveis e solidários. Afinal, a vida é uma jornada que deve ser compartilhada com carinho e compreensão, e cada passo que damos em direção a um amor mais consciente é um passo em direção a um futuro melhor. É fundamental que olhemos para essas histórias não apenas como tragédias isoladas, mas como reflexos de um padrão mais amplo que se desenrola em nossa sociedade. Um caso que nos faz refletir profundamente é o de Clara e Eduardo, um casal que em 2020 foi encontrado em uma situação alarmante em seu apartamento em Porto Alegre.
Eles eram conhecidos por sua vida social vibrante, mas por trás das festas e sorrisos havia um turbilhão de conflitos não resolvidos. A autópsia revelou que ambos haviam sofrido overdose de medicamentos e as mensagens deixadas em seus celulares indicavam uma luta interna contra a depressão. Como podemos, como amigos e familiares, estar mais atentos aos sinais de que alguém está sofrendo em silêncio? A verdade é que, muitas vezes, a pressão para manter uma imagem de felicidade pode ser esmagadora. Um estudo realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2021 mostrou que 54% das pessoas sentem que precisam esconder suas emoções em relação ao que os outros esperam delas. Isso nos leva a perguntar: até que ponto essa necessidade de se apresentar como perfeito pode levar a consequências fatais? O que acontece quando a vulnerabilidade é vista como fraqueza? Essas questões são especialmente relevantes em tempos de crise, como aqueles que enfrentamos durante a pandemia. A pesquisa da Fiocruz de 2021 indicou que os casos de ansiedade e depressão aumentaram em 38% entre casais durante o isolamento social. Isso evidencia a necessidade de um diálogo aberto sobre saúde mental e relacionamentos. Você já pensou em como a comunicação honesta poderia ter mudado a trajetória de casais como Clara e Eduardo? Outra história que ecoa essa necessidade de atenção é a de Juliana e Sérgio, que em 2019 foram encontrados mortos em sua casa em Brasília. O casal estava em uma relação marcada por altos e baixos, mas sempre parecia estar se esforçando para fazer as coisas funcionarem. Após uma discussão, ambos decidiram acabar com suas vidas. A mensagem deixada em um bilhete falava sobre a dor de não serem compreendidos, e isso nos leva a refletir. Como podemos ser melhores ouvintes e apoiadores para aqueles que amamos? O que podemos fazer para garantir que ninguém se sinta assim tão isolado em seus momentos de dor? Um dado alarmante sobre a saúde mental em relacionamentos é que, segundo um estudo de 2022 da Associação Brasileira de Psicologia, 70% das pessoas acreditam que não têm o suporte emocional necessário em suas vidas. Essa falta de apoio pode ser devastadora e é um alerta sobre a importância de construir redes de apoio. O que você está fazendo para ser esse suporte na vida de alguém? A tragédia de casais como Juliana e Sérgio nos lembra que devemos agir antes que seja tarde demais. Iniciativas comunitárias que promovem o bem-estar emocional, como o projeto Cuidando Juntos, têm mostrado que é possível transformar essa realidade. Em 2021, mais de 10 mil pessoas participaram de workshops sobre como melhorar a comunicação e a empatia em relacionamentos, ajudando a criar um ambiente mais saudável e acolhedor. Você já pensou em se envolver em iniciativas que promovem a saúde mental em sua comunidade? Em meio a tantas histórias de dor, também é essencial destacar exemplos de superação. Casais que buscam ajuda e encontram formas de enfrentar seus desafios juntos podem inspirar outros a fazer o mesmo. Um caso emblemático foi o de Rafael e Beatriz, que, após passarem por um momento difícil em seu relacionamento em 2020, decidiram buscar terapia de casal. Com o apoio de um profissional, aprenderam a se comunicar melhor e a lidar com suas emoções. Hoje, eles compartilham suas experiências em palestras, ajudando outros casais a compreender que pedir ajuda é um sinal de força, não de fraqueza. Isso nos faz pensar: você estaria disposto a buscar apoio quando necessário? Essas histórias de luta e resiliência nos mostram que, mesmo em meio à tragédia, há sempre uma oportunidade de transformação. O que podemos aprender com elas é que o amor deve ser nutrido e cuidado diariamente e que a vulnerabilidade pode ser uma ponte para uma conexão mais profunda. Cada um de nós tem a capacidade de fazer a diferença, seja ouvindo alguém que precisa de apoio, incentivando a busca por ajuda profissional ou simplesmente sendo um amigo presente. À medida que olhamos para essas narrativas, devemos lembrar que o amor é uma jornada, cheia de altos e baixos, mas que pode ser trilhada com empatia e compreensão. O que essas histórias nos ensinam é que devemos estar atentos ao que acontece ao nosso redor, prontos para agir e oferecer suporte àqueles que amamos. Você está disposto a fazer parte dessa mudança? A vida é preciosa e cada passo para cultivar relacionamentos saudáveis pode ter um impacto duradouro. Afinal, como diz o ditado, quem ama, cuida. Que possamos nos unir para criar um ambiente onde o amor não seja uma fonte de dor, mas sim um farol de esperança e empatia.